Bom dia, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela bondade do Senhor sobre cada um de nós. O Senhor tem nos alcançado de maneira maravilhosa. Isso é bom para todos nós. Sabemos que o Senhor ama-nos de tal maneira que Ele procura onde quer que nós estamos para nos ver. É o que nós encontramos aqui na passagem de Lucas, capítulo 19, onde transmite a mensagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz no verso 2, que ele era muito rico. Um homem que poderia ter o luxo de dizer: eu não preciso de Jesus para viver, eu tenho tudo que eu preciso. Hoje nós vemos as pessoas de muito dinheiro procurar Jesus apenas nos momentos mais difíceis da sua vida. E Zaqueu, ele estava num momento bom financeiramente da sua vida. Ele não procurou Jesus porque a sua vida estava completamente destruída financeiramente. Não. Ele procurou Jesus porque Jesus estava envolvido com aquela multidão caminhando, e ele que despertou-se a curiosidade de saber quem era Jesus. E ele, sendo de pequena estatura, subiu num sicômoro ou numa figueira brava, e Jesus ia passando no meio da multidão. E uma coisa interessante nós observarmos, que Jesus foi despertado a olhar para Zaqueu. Jesus foi despertado a olhar para Zaqueu. Zaqueu era um homem comum como todos nós somos. A diferença que Zaqueu tinha de algumas pessoas é que ele era muito rico, e a Bíblia diz isso. Mas ele era um homem comum, cobrador de impostos, um homem que vivia uma vida normal. E Jesus teve interesse em conhecer Zaqueu, em ver quem era aquele homem que estava em cima daquela figueira brava. Jesus sabia muito bem por que Zaqueu estava ali. Jesus sabia muito bem que Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus, de conhecê-lo, de saber quem era esse Jesus. É o que diz no verso 3. Procurou ver quem era Jesus, mas não podia por causa da sua pequena estatura. Em meio à multidão, Zaqueu não conseguia ver Jesus sequer passar, porque a sua visão não estava acima da multidão, mas ele estava completamente submergido pela multidão e não conseguia ver Jesus. Dois fatos interessantes que tem aqui nesta mensagem que nós podemos ver é o interesse de Jesus em ver quem era Zaqueu que estava na figueira, e o interesse de Zaqueu em ver e conhecer Jesus. Queridos, quando nós sentimos o interesse de conhecer Jesus, isso para nós foi algo sobrenatural. Porque esse desejo não veio simplesmente das nossas aflições, das nossas necessidades, mas esse interesse veio de um despertar do Espírito Santo em nossos corações. E esse despertar do Espírito Santo em nossos corações levou-nos a ter o desejo de conhecer Jesus. Zaqueu foi despertado em conhecer Jesus. O verso 4 diz: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, veja bem, Jesus passou embaixo da figueira, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus passa olhando, procurando. Por que Jesus passou naquela figueira olhando para cima? Jesus sabia muito bem que Zaqueu estava ali naquela figueira. E Jesus passa e chama Zaqueu não de um apelido: ô Senhor, por favor, ô Seu José. Não, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Isso mostra
que Jesus, que Deus, nos conhece muito bem e Ele nos chama pelo nome. Quando é o momento certo de nós recebermos a graça de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, Ele vai nos encontrar onde quer que nós estejamos. Eu acredito, irmãos, que se Zaqueu estivesse em meio à multidão, Jesus ia dizer: olha, aqui no meio dessa multidão há um homem que está interessado em me conhecer. Há um homem aqui no meio deste povo, no meio desta multidão, que ele sente um desejo de conhecer e de saber quem eu sou. Onde é que ele está? E Zaqueu, com certeza, ia se apresentar em meio àquela multidão. Olha, Jesus, sou eu estou aqui, eu quero te conhecer, porque eu estou vendo que a multidão acompanha. E quando Jesus encontra com Zaqueu naquela figueira, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Zaqueu, desce depressa. Queridos, que mensagem linda, quando Jesus chama Zaqueu para descer, e não apenas descer, mas descer depressa, porque Jesus precisava ir até a casa de Zaqueu, porque ali naquela casa ia acontecer algo extraordinário. E quando Zaqueu conhece Jesus e passa a ver o poder que há nas mãos de Jesus e passa a ver quão poderoso Jesus era, ele aceita Cristo como seu Salvador. E um dos fatores interessantes que faz com que nós podemos ver que Zaqueu encontrou com Jesus, ele diz, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas no verso 8 diz assim: havendo-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Zaqueu recebeu ali, através deste encontro com Jesus, a conversão. A sua vida mudou. A sua vida foi transformada pelo poder do Senhor Jesus. E é exatamente isso, queridos e amados irmãos, quando nós encontramos a Cristo Jesus, a nossa vida é mudada. Eu não conheço alguém que encontrou Cristo Jesus e a vida dele continuou a mesma coisa. Mas não é uma mudança dos bens materiais. Alguns dizem que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós não podemos ser mais pobres, nós não podemos ter mais dificuldades, nós não podemos ter mais doença, nós não podemos ser atingidos pelas pestes. E aí aplicam até o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, como quem diz, nós estaremos sempre bem na fita. Mas não é assim. Quando nós encontramos Jesus, nós podemos ainda deparar com lutas, com aflições. Nós podemos ainda ter problemas. Jó tinha o Senhor Deus como seu soberano. E nem por isso ele deixou de estar doente. Nem por isso ele deixou de perder tudo. Certo que era um momento em que Jó estava passando. E ele foi restituído tudo aquilo que ele perdeu. Mas é certo, queridos irmãos, uma palavra do Senhor Jesus, a qual ele disse: no mundo tereis aflições. Não é porque nós encontramos Jesus que nós não vamos ter aflições. Não é porque nós encontramos Jesus que nós não vamos ter dificuldades na vida. Não é porque nós encontramos Jesus que nós não vamos deparar com problemas em nossas famílias. Não é porque nós encontramos Jesus que nós não vamos encarar uma doença grave e até mesmo talvez partir deste mundo ou perder algum ente querido com uma doença grave. Nós estamos vivendo um momento aí de pandemia em que muitos talvez poderão partir ao redor de nós. E nós temos Jesus, nós encontramos com Jesus. Mas uma mudança que houve na vida de Zaqueu foi a sua conduta, foi a sua maneira de ser. Se ele defraudava alguém, agora ele não defraudava mais. E ele confessa a Jesus: olha, Senhor Jesus, agora a partir de hoje eu quero devolver restituir as pessoas às quais eu defraudei. Eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus nota que houve naquele homem
conversão. E ele diz: hoje houve salvação nesta casa. A casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu foi transformado pelo poder de Deus ao encontrar com Jesus. O coração de Zaqueu foi renovado, o coração de Zaqueu foi mudado porque ele encontrou com Jesus. E ali já não havia mais o desejo ganancioso de defraudar para ter. Não havia ali o egoísmo de ter apenas ele ter e os outros não ter, mas ele queria restituir tudo o quanto ele tinha roubado de alguém. E é essa mudança que o Senhor fez em nós. E há de fazer em todos aqueles que se achegarem ao Senhor Jesus. Quem sabe você conhece alguém que está desejoso de mudar a sua vida, que está desejoso de receber uma transformação. Quem sabe você conhece alguém que precisa de uma mudança. Apresente Jesus a ele. Ande com Jesus e chegue próximo dele, como aquela multidão estava caminhando com Jesus e chegou aonde estava Zaqueu. Jesus estava no meio da multidão, mas em seu coração, o seu espírito de onisciência sabia que ali tinha um homem que desejava conhecer, que tinha o desejo de conhecer. É preciso, queridos irmãos, que haja em nosso coração todos os dias o desejo de conhecer melhor a Cristo. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que essa história de Zaqueu em Lucas 19 seja para nós um despertar para procurar conhecer Jesus. Enfrentar as multidões, sejam elas das quais forem, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, sejam eles quais forem, nós precisamos enfrentá-los para aproximar-se de Jesus, para trazer Jesus para a nossa casa, para o nosso coração, para trazer Jesus para as nossas vidas, para que haja mudança em nós. E Ele quer habitar em nossos corações a cada dia. A cada dia, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos, talvez não subir numa árvore, mas talvez descer para encontrar com Cristo. Descer com o nosso coração, descer com o nosso joelho, descer com a nossa humildade, descer com a nossa postura e abraçar a Jesus, e cear com Jesus, e participar de uma mesa com Jesus. E com certeza nós vamos aprender. Zaqueu aprendeu ali, naquele jantar, naquela comida, naquele bate-papo ali, ele aprendeu com Jesus e notou que ele precisava mudar de vida. E naquele momento ele mudou de vida. Naquele momento ele não se esforçou, mas simplesmente o Espírito Santo tocou em seu coração e ele disse: a partir de hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero restituir aqueles que eu defraudei. Eu quero devolver a quem eu roubei. Eu quero devolver a quem eu causei danos, eu causei prejuízo. Eu quero devolver. Isso é importante para nós. Sinal de conversão, sinal de mudança. Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Querido Pai, quem sabe alguém que está ouvindo essa mensagem está precisando de mudar. Quem sabe alguém que está ouvindo essa mensagem, Senhor, precisa mudar de postura, mudar de vida. Quem sabe alguém que está ouvindo essa mensagem precisa encontrar com o Senhor. Em meio à multidão de problemas a qual ele se encontra, em meio à multidão de dificuldades, em meio à multidão que o rodeia, ele precisa arranjar um lugar onde ele possa encontrar com o Senhor. Prepare esse encontro, Senhor. Da mesma forma que o Senhor preparou este encontro com Zaqueu, o Senhor sabia que Zaqueu estava naquela árvore. O Senhor não perguntou para ninguém quem é aquele homem que ali está. O Senhor não olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa.
Ah, Senhor, toca nos corações que precisam tanto de Ti, toca nos corações que precisam ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, causa essa oportunidade, Senhor, causa esse encontro, Senhor Jesus, para que vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus, Pai, neste momento em que nós vivemos isolados, separados uns dos outros fisicamente, mas espiritualmente nós queremos estar cada vez mais unidos através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, derrama sobre esta vida que está ouvindo esta mensagem agora, derrama sobre esta vida a Tua graça, causa o encontro deste coração contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido irmão, amigo, você que ouviu esta mensagem. Guarde no seu coração. Deus quer marcar um encontro contigo. Esteja de ouvidos atentos. Esteja em um lugar em que você possa encontrar com o Senhor. Favoreça esse encontro que o Senhor quer fazer com você para mudar a sua vida e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Em nome de Jesus.